Agora são 9h19, a gente fala sobre a reforma tributária que foi promulgada e vai mudar a forma como os impostos são arrecadados aqui no Brasil. E essas mudanças vão atingir as contas de estados e municípios. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convida agora o mestre em Direito Tributário, Bruno Romano. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Paula Nobre. Bom dia, Rafael Colombo. Tudo bem? Tudo certo, a gente quer saber de você o que vem por aí agora, quais são os próximos passos? Tem uma jornada de implementação, isso significa que novos ajustes serão feitos aí nesse texto da reforma? Bom, agora que a Constituição, a emenda constitucional foi promulgada, nós temos o seguinte: serão necessárias a edição de leis complementares agora para regulamentar a matéria, até para disciplinar quais serão as alíquotas, isso ainda não foi definido pela emenda à Constituição. Além disso, vão ser definidos quais serão os setores que vão ter uma redução de carga tributária, porque a nova Constituição agora disciplina de uma maneira muito genérica. Serviços de saúde, serviços de educação, entre outros, vão ter alíquotas reduzidas, ou alíquota zero, com redução de 60%, mas a lei complementar precisa definir quais serão efetivamente esses serviços que serão beneficiados. Então tudo isso vai estar em lei complementar, então tudo isso esses serão trabalhos que serão realizados ao longo de 2024. Colocadas as leis complementares aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente, aí teremos uma nova fase que será efetivamente a fase de transição, que durará de 2026 até 2032, de janeiro de 2026 até dezembro de 2032, nessa substituição do ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI pelo IBS e a CBS. Professor, bom dia, bom ter o senhor por aqui com a gente. Os estados e municípios perderam autonomia para arrecadar os seus impostos? Essa era uma preocupação manifestada tanto por governadores quanto por prefeitos. Para além da questão contábil, de arrecadar mais ou menos, a autonomia para arrecadar. Isso foi, de alguma forma, atingido pela reforma tributária? Os estados e os municípios vão ficar mais na mão de repasses de Brasília ou esse argumento não é correto? Esse argumento é correto, sim, Rafael. De verdade, houve uma perda, sim, de autonomia de estados e municípios, até porque, querendo ou não, nós tivemos um enxugamento legislativo também. Então, todos os estados e municípios tinham sua própria competência para legislar sobre o ICMS, sobre o ISS, para definir sobre quais serviços haveria incidência de ISS, sobre quais atividades haveria incidência do ICMS. E, no fim das contas, agora nós teremos uma única legislação, que vai ser uma legislação unificada para o IBS, em que os estados terão apenas a possibilidade de ajustar um pouco a alíquota, para cima ou para baixo, sendo que haverá um patamar médio ali que deve ser respeitado. Então as diferenças vão ser poucas entre um estado e outro. E no fim das contas, toda a arrecadação, a destinação da arrecadação será para a União Federal vai receber os valores e a União vai fazer os repasses. Então sim, houve uma centralização com essa reforma tributária. Também para participar dessa conversa, Felipe, pode fazer sua pergunta. Bom dia, professor, tudo bem? Bom ter você aqui conosco. Todo mundo está falando que o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser um dos maiores do mundo, né? Mas eu não estou vendo as pessoas chegarem numa certa unanimidade em relação a isso. Algumas pessoas falam que vai ser 20%, outras vão ser 28%. Você tem alguma ideia se de fato o nosso IVA vai ser o maior do mundo? E qual que é o reflexo disso para o setor de serviços propriamente dito? Felipe, bom dia, excelente pergunta. De fato, a nossa emenda constitucional ela não trouxe uma alíquota efetiva. Então, a gente ainda não tem como saber efetivamente qual vai ser a alíquota que vai ser vinculada para o IBS e para a CBS. Contudo, economistas estão aventando que essa alíquota vai ser de mais de 27%, de 27,5% que estão falando. Por quê? Porque a ideia inicial seria que todas as atividades tivessem uma alíquota única, então seria uma alíquota de 20%, 22%, mas como tivemos concessões de regimes beneficiados para saúde, educação, cesta básica e outras atividades, por exemplo, essas atividades têm uma redução de carga e outras acabam tendo que pagar por isso, e aí a alíquota média vai subir para 27,5%, por exemplo. Isso é o que está sendo aventado pela
maior parte dos especialistas. Em sendo efetivamente essa alíquota de 27,5%, nós vamos ter sim um dos maiores IVAs do mundo. Para o setor de serviços, isso é realmente muito representativo. Por quê? Porque o setor de serviços hoje recolhe, no pior dos cenários, uma alíquota de 14,25%, somando ISS, PIS e COFINS, dá 14,25%. E essa alíquota vai acabar aumentando, quase dobrando, porque vai para 27,5%, então o impacto para o setor de serviços vai ser realmente muito representativo, diferentemente do setor da indústria. O setor da indústria vai ser o grande beneficiado com essa reforma tributária, porque hoje eles pagam quase 40% de tributos, somando ICMS, PIS, COFINS e IPI, e isso vai acabar caindo para 27,5%. Então, setores ganham, setores perdem, mas de fato para o setor de serviços vai ser um impacto muito, muito chocante. Professor, a gente estava falando agora no Jornal da Manhã que o Haddad vai buscar medidas, apresentar medidas até terça-feira para buscar esse famoso déficit zero, né, para o ano que vem, o ano de 2024. Que preocupação é essa de Fernando Haddad? É uma preocupação que ele acredita que não vai conseguir? Ele está muito preocupado para ainda estar resolvendo esses assuntos agora no fim de 2023? Bom, essa é uma preocupação, Paula, que surge do seguinte ponto. O governo ele precisa equalizar as contas. Tem entradas de caixa e a saída de dinheiro. Este governo tem sido um governo que tem gastado bastante, de diversas maneiras. E o Haddad, vendo que o governo gasta, ele fica preocupado em equalizar as contas e, ao invés de sugerir menos gastança, ele sugere uma maior arrecadação. Até por isso, na emenda constitucional, há um dispositivo de que em até 90 dias o Congresso terá que dar andamento, não só o Congresso, o Poder Executivo também, vão ter que dar andamento na reforma tributária da parte do setor da renda, da tributação da renda e também da desoneração da folha. Por um lado, bom, porque nós vamos ter efetivamente uma maior desoneração da folha, maior do que aquela que foi derrubada, cujo veto foi derrubado pelo Congresso recentemente. Mas, então, por esse lado é um ponto positivo, como por outro lado, vai haver uma maior tributação na tributação da renda das pessoas. E isso, inclusive, está disposto na emenda constitucional, que essa diferença, esse ganho na tributação da renda vai ser para compensar as perdas da desoneração da folha. Então, sim, o governo está preocupado em arrecadar mais, justamente para cobrir, porque o cobertor está curto. Professor, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida com o senhor. Como o governo lançou muitos projetos para o Congresso Nacional, né, para arrecadar mais, com a finalidade de ou restabelecer alíquotas ou cobrar de quem não pagava, como essas empresas de apostas esportivas, convencionou-se dizer que o governo quer arrecadar, tem fome de arrecadação, que ao invés de atacar o gasto, quer chegar ao déficit zero, aumentando a arrecadação, e acho que todas essas argumentações têm a sua parcela de razão, né? Mas a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: de tudo o que o governo enviou para o Congresso Nacional, tem alguma coisa que seja injusta? Ou seja, a gente pode afirmar que o governo está avançando sobre uma arrecadação indevida ou que o governo está querendo arrecadar o que, em tese, lhe é de direito? Tem dois pontos aí, Rafael, sua pergunta é excelente. De fato, tem arrecadações aí que são justas, como é o caso das apostas esportivas, que era um setor que não havia regulamentação, e a regulamentação se faz necessária, e com a regulamentação nós temos uma tributação de algo que não era tributado. E aí, com isso, nós temos, efetivamente, uma implementação de caixa para o governo de receitas novas e que são devidas, efetivamente. Por outro lado, tem outros mecanismos que não são efetivamente devidos, como recentemente foi aprovado recentemente no Senado a medida provisória das offshores e dos fundos exclusivos, que é uma medida que acaba desincentivando investimentos. Nós temos também
além desse caso das offshores, o problema das subvenções, em que a União Federal está querendo tributar os benefícios fiscais que são concedidos por estados, e isso acaba tendo uma invasão de competência, a União acaba invadindo a competência tributária de estados. Então, nós temos os dois lados da moeda. Nós temos situações, sim, que é uma tributação devida, como é o caso das apostas esportivas, e nós temos uma outra questão, um outro lado, que é a arrecadação pela arrecadação. Então, o governo ele está agindo nos dois pontos. Tem a tributação devida e tem a tributação que vai gerar muito contencioso, vai gerar muito questionamento por parte de contribuintes. Muito bem, nós conversamos com o mestre em Direito Tributário, Bruno Romano. Professor, muito obrigado pela atenção nesta véspera de Natal. Boas festas para o senhor e para a família e até uma próxima. Muito obrigado, viu? O professor veio até de gravata vermelha do Natal aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Felipe. Um Feliz Natal para vocês. Que Deus abençoe vocês e todos os telespectadores da Jovem Pan. Até, obrigada.